Muito bem, nós louvamos a Deus por esse momento tão importante, esperado pela igreja, que é a consagração do novel pastor Diego da Cruz Simão, motivo do culto. Exatamente este momento marcante e importante na vida da igreja. Para isso, eu quero convidar vocês a colocarem em pé. Nós vamos orar, dando as bênçãos de Deus, um momento tão especial da vida da igreja, que hoje dá um espaço importante para a consagração de um irmão vocacionado para o santo ministério da palavra de Deus. Nós vamos orar ao Senhor nesta noite, neste momento, para que Deus fale nosso coração. Baixe a bênção, eu quero orar ao Senhor neste momento. Pai eterno, nós somos imensamente gratos ao Senhor por essa oportunidade que temos, Deus, de poder estarmos juntos aqui, como uma só igreja, igreja de Araras, a nossa igreja, ó Deus, revestidos da sua presença, da unção do Senhor, nesta noite. Queremos, ó Deus, nos apresentar para que este culto seja dedicado ao Senhor, e que o nome do Senhor seja exaltado, seja glorificado, e que juntos, ó Deus, possamos receber do Senhor a bênção e a alegria de poder, ó Deus, participar deste culto e de todo o ato consagratório do irmão Diego. Que o Senhor, ó Deus, venha nos abençoar e venha falar profundamente também em nosso coração. Nós oramos a Ti, exaltamos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar a Deus.
Um dos versículos chave e que chama, desperta a atenção de qualquer pastor, fala muito ao nosso coração e com certeza também falou ao coração do meu pastor Diego, e está registrado no livro de Atos dos Apóstolos. Abra aí a sua Bíblia. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, verso 24. Vou ver as meninas colocam na mídia e conseguir Atos 20, 24. E a gente vai fazer essa leitura na mídia. Durante o concílio que tivemos, cerca de aproximadamente 10 pastores,
foi feito pelo Diego a menção desse versículo. Né? Chave e importante também nesse processo de chamada vocacional. Acho que, estando aí agora na tela, podemos fazer a leitura todos juntos. Mesmo? Então, vamos ler esse versículo? Todos? Todavia, não me importa, nem considero a minha vida de valor para mim mesmo. Se tão somente puder terminar a vida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Muito obrigado. Nós louvamos a Deus porque Deus sempre tem chamado homens para a função pastoral, para exercer o ministério de uma forma muito especial. E por isso louvamos a Deus pela vida do Diego, que passando por esse conselho, ele tremia bastante lá no conselho, né? Como eu também, na época, há 31 anos atrás, foi mais ou menos assim, 6 horas de oração. Ele foi menos tempo, né? Mas graças a Deus que o presidente mandou a honra para ele estar depois fazer a declaração, né? Mas graças a Deus, passando por esse processo, nós continuamos hoje com muita alegria, louvando a Deus e participando neste momento. Para continuar por esse momento inicial, nós vamos ter o solo, né? Pela irmã Letícia. Letícia também está lançando mais uma nova música aí, nós vamos ter conhecimento melhor, né? E nós vamos ouvir o momento a Letícia também cantar ao Senhor. Essa música que eu vou cantar ainda não é minha. Essa canção muito bonita, né, que Diego escreveu. Fala sobre gratidão, né, por tudo que Deus tem feito em nossa vida, na vida do Diego, da Thalita, suas famílias. O que nós temos para dar ao Senhor, a não ser gratidão, né, por tudo que Ele fez por nós. Então é em gratidão que eu canto a Ti e venho adorar ao Senhor. Amém? Say
Irmãos, boa noite, graça e paz. Bom estarmos aqui nessa noite, grande celebração, festividade, dia de adorarmos o Senhor e de nós celebrarmos juntos o amor de Cristo pela vida do Diego, esse tempo de sua consagração ao ministério pastoral. Eu tive o privilégio de realizar o casamento deles e agora também de pregar na consagração ao ministério do Diego, e vamos estar aqui com os irmãos. Eu agradeço também a meus irmãos de Araras que vieram também aqui comigo, e como nós participarmos juntos desse tempo com o Diego. Diego chegou em Araras ali na nossa igreja já há um bom tempo, e eu contei lá no concílio no final, quando os pastores se reúnem para avaliar o quanto Deus fez na vida do Diego, como ele chegou e como ele está hoje. Então nós atribuímos isso realmente à obra da graça de Deus, ao trabalho do Espírito Santo na vida dele. Eu quero nessa noite pregar aos irmãos. Eu sei que de repente, quando eu falar do texto, pode parecer desinteressante, mas que o Senhor nos ajude a tirarmos lições desse texto, porque é algo que os irmãos já conhecem bastante, que é o Salmo 23. Salmo de número 23. Eu creio que nada melhor do que esse texto para trazermos para nós algumas lições acerca do ministério pastoral e do que Deus, como pastor, Ele faz, e como nós, pastores, podemos refletir o pastoreio do nosso Deus. Salmo 23, talvez você já saiba de cor, diz assim o texto da palavra do Senhor. Esse é um dos textos, com certeza no Ocidente, um dos textos mais conhecidos. Salmo de Davi, Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz deitar em verdes pastos e guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Quando eu tiver de andar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, tua vara e teu cajado me consolam. Preparas para mim uma mesa diante dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Esse é um salmo de Davi, e ele era alguém, como a maioria aqui deve saber, experiente no que diz respeito a pastorear ovelhas. Davi, antes de ser rei em Israel, antes de andar nos palácios, ele andava nos campos de Belém, pastoreando as ovelhas do seu pai. E Davi, ele fez muita poesia bíblica, ele escreveu muitos salmos nesse tempo, em que ele era um simples pastor de ovelhas, muitas vezes esquecido até pela sua família ali nos campos. E um dos salmos que Davi escreveu nessa época é o Salmo 23, observando o seu próprio cuidado como pastor de ovelhas dos seus pais, olhando para além do seu cuidado das suas ovelhas, para o cuidado de Deus para com ele. Agora Davi se coloca como ovelha de um pastor supremo, que é o Senhor, Adonai aqui no texto, o próprio Deus. Ele diz: o Senhor é meu pastor e não tenho sentido falta de nada, porque Deus é um pastor que nos sacia por completo. E agora ele vai falando sobre alguns afazeres, alguns papéis, algumas atividades desse supremo pastor. E papéis esses que Deus realiza como pastor do seu povo amado, que nós, pastores, também podemos aprender e podemos refletir nas igrejas locais, e que o Diego possa sempre se espelhar nesse Deus que é pastor dele mesmo, da igreja, é o pastor supremo, e ele então possa alinhar a sua vida ministerial a o que o nosso próprio Deus realiza para conosco.
E aqui eu queria destacar rapidamente algumas coisas que Deus faz como pastor e que nós pastores também devemos fazer e que a igreja de Jesus aqui presente deveria também observar como ovelhas do rebanho de Jesus e que vão ser pastoreadas pelo Diego, juntamente com o pastor Gerson. Em primeiro lugar, o pastor, ele é aquele que alimenta as suas ovelhas. Ele é aquele que satisfaz com alimento, que nutre as suas ovelhas. É o que o texto diz: o Senhor é meu pastor, não tenho sentido falta de nada, Ele me faz deitar em verdes pastos e me guia mansamente para as águas tranquilas. Um dos papéis do pastor é levar a sua ovelha ou o seu rebanho ao alimento que o rebanho necessita, a tomar das águas que as ovelhas precisam para poder sobreviver. Num cenário que Davi viveu no território de Israel, vivendo ali num lugar deserto, onde dificilmente tinha uma área verde, quando diz aqui que o Senhor é o pastor que leva para pastos verdejantes e águas tranquilas, Ele está dizendo de um pastor zeloso, um pastor cuidadoso, que andava muito na frente das suas ovelhas para procurar o melhor lugar, no lugar que só tinha areia, deserto. Aqui o texto está descrevendo um pastor dedicado, que amava verdadeiramente as suas ovelhas, porque ele não se acomodava, ele ia atrás, ele procurava pastos verdejantes em meio ao deserto e águas tranquilas. E quando diz que o Senhor é o pastor que faz as suas ovelhas deitarem em verdes pastos, dizem os especialistas em rebanho de ovelhas que uma ovelha só deita quando ela está plenamente satisfeita. Nenhum pastor consegue fazer uma ovelha deitar se essa ovelha não estiver saciada. Então é um pastor que cuida, que leva para o melhor pasto e que alimenta de tal maneira que a ovelha ela fica satisfeita, que ela até deita, que ela até descansa. Águas tranquilas é a ideia de que a ovelha é um animal medroso, e muitas ovelhas levadas a riachos correntes e águas correntes, essas ovelhas, muitas delas se assustam, ou se assustavam, no caso de Davi. Então o pastor, um bom pastor, um pastor dedicado, ele levava então as suas ovelhas a águas sem muito movimento, águas tranquilas, mansas, para que as suas ovelhas pudessem beber água tranquilamente. O bom pastor, ele satisfaz as suas ovelhas. O nosso Deus é esse bom pastor que nos sacia, que nos traz alimento, que nos traz água, que se preocupa, que se dedica em cuidar do rebanho. Isso para nós, pastores, deve ser também a tônica do ministério. Nós devemos, como pastores, debaixo do Supremo Pastor, nós devemos fazer a mesma coisa, sermos dedicados em procurarmos os melhores pastos, disponibilizarmos o melhor alimento e as melhores águas para o rebanho. E o que traz nutrição para o rebanho de Deus? Qual é o alimento melhor para o rebanho de Deus? A palavra do Senhor. O Senhor nos leva aos verdes pastos, às águas tranquilas da sua palavra. E nós, pastores, devemos o quê? Nos espelharmos nesse Deus e devemos nos preparar. Nós devemos nos aprofundar nas Escrituras, nesses pastos verdejantes. Nós precisamos preparar o melhor alimento que nós pudermos. E que o Diego se dedique nisso. Ele está agora no seminário, no último ano, e tem estudado bastante. Mas que fora do ambiente de seminário ou acadêmico, que você, Diego, possa
se espelhar no bom pastor, que é Jesus, que é o nosso Deus, e você possa preparar para a sua igreja o melhor alimento que você puder. Você mergulhar nas Escrituras, ir e preparar com carinho, com amor, o sermão, as aulas, aquilo que você vai transmitir, porque isso é o alimento de Deus para o rebanho dele, e que você possa ser dedicado nessa tarefa, para que a igreja, o rebanho de Deus, possa ser bem nutrido, e o povo de Deus fique satisfeito na palavra, aprenda da palavra, seja corrigido na palavra, cresça na palavra, e seja saciado na palavra de Deus. Então continue estudando, se dedicando. Tem uma ilustração que é de uma história verídica do grande pregador batista Charles Spurgeon. Ele conta que uma vez ele estava em Londres, onde ele tinha ali um rebanho que ele pastoreava, e ele estava numa janela na sua igreja, e essa janela dava de frente com uma praça. E ele reparou que tinha um homem que toda hora ia na fonte que ficava ali na praça, uma espécie de poço artesiano. E ele ficou intrigado com aquilo. Por que esse homem vem toda hora nesse poço de água, buscar água, e depois ele sai, depois ele volta de novo? E o Spurgeon desceu até a praça e abordou aquele homem e perguntou para ele: olha, como que é seu nome e tal? E se apresentou o seu Spurgeon. Eu te conheço, pastor, reverendo. Todo mundo conhecia o Spurgeon. E o Spurgeon disse o seguinte para ele: olha, eu estou reparando há algum tempo, por que você vem toda hora no poço aqui tirar água? Daí ele falou assim: pastor Spurgeon, eu faço isso porque eu sou o vendedor de águas da cidade de Londres. Então eu tenho que estar na fonte toda hora, toda hora, toda hora. E o Spurgeon depois aplicou isso para o ministério dele da palavra. Ele, como pastor, debaixo do supremo pastor que alimenta bem suas ovelhas, que leva as águas tranquilas, que leva os pastos verdejantes, se ele quer ter alimento ou água boa para o rebanho, para satisfazer o rebanho, ele precisava ser como esse vendedor de águas, estar constantemente na fonte de águas, que é a palavra de Deus. Diego, que você seja esse pastor, que primeiro você vai beber da palavra, primeiro você vai se alimentar, primeiro você vai se dedicar, e que você leve isso então para o seu rebanho, juntamente com o pastor Gerson, o melhor. Tem uma ilustração do pastor John MacArthur, ele escreve um livro, Pregação e Pregadores. Ele diz o seguinte sobre a igreja que já não estava mais se satisfazendo com o alimento que o pastor entregava para o rebanho, que é a mensagem, a pregação. E aí, alguns irmãos corajosos disseram o seguinte: vamos lá conversar com o pastor. Ah, mas você tem coragem? Eu tenho coragem, vamos lá falar com o pastor. Aí chegaram para o pastor: pastor, mas o alimento não está aquele pasto verdejante, está mais ou menos ali uma palhazinha, não tem uma água tranquila aí, está meio barrenta isso aí, não está filtrada essa água. O que está acontecendo, pastor? A gente quer ajudar o senhor. E aí o irmão perguntou para o pastor: pastor, como que o senhor prepara o sermão? Quanto tempo o senhor leva para preparar o sermão? E o pastor olhou e falou assim: olha, eu moro do lado da igreja. Então, não sei se o pastor Gerson mora do lado, mas não era para ele isso aí. Igreja Batista tem muito disso, né? O pastor às vezes mora do lado, casa pastoral. Lá em Araras era assim também. E aí ele falou assim: eu moro do lado da igreja, a casa pastoral do lado da igreja. O tempo que eu levo para preparar o sermão é da minha casa até o culto. Aí os irmãos falaram: opa, é por isso que o alimento não está sendo substancial, não está trazendo satisfação, edificação para o corpo. Precisamos fazer alguma coisa. Aí mudaram o pastor para o outro lado da cidade. Aí resolveram a coisa, o pastor começou a pregar.
a partir de então, né? Teve mais tempo para preparar o sermão. Então, Diego, se dedique, se aprofunde, vá sempre na fonte e prepare o melhor alimento para o seu rebanho. E o seu rebanho, o rebanho que Deus tem te confiado, ficará satisfeito no Senhor. Então, a primeira missão, o primeiro papel pastoral é alimentar, é apacentar o seu rebanho, o rebanho que Deus tem confiado a nós. O outro papel do pastor é cuidar da alma das ovelhas. Refrigera a minha alma, diz o texto no versículo 3. Refrigera, Senhor, a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do teu nome. O pastor, ele deve ser aquele que cuida das almas das pessoas. A palavra alma aqui, se a gente fosse trazer para o Novo Testamento, seria a palavra conhecida no grego, a palavra psique, que é o lado interior do homem, que é o centro das emoções, dos sentimentos. Eu não sei quantos sabiam, mas até os anos 40, 50 do século passado, não existia, não sei se tem aqui nada contra, mas não existia tanto como hoje a figura do psicólogo. Hoje é algo assim que nós encontramos muito, mas até os anos 50, 40, quem era o psicólogo da cidade, de uma igreja, era o pastor, como aquele que cuida da alma das pessoas. Por quê? Quem é o grande psicólogo do ser humano? É o próprio pastor, chamado Deus, que criou a alma do homem e que sabe melhor do que ninguém como a alma reage, como o interior do ser humano reage diante das adversidades, das situações difíceis dessa vida. Deus é aquele que cuida do nosso interior, da nossa alma, que refrigera a nossa alma, que traz paz para a alma cansada. E o pastor é aquele que deve zelar também pela alma das pessoas, como, por exemplo, através do aconselhamento bíblico, orientando o rebanho de Deus a andar na vontade do Senhor, na palavra de Deus, cuidando do interior das pessoas, do rebanho. Um dia as pessoas vêm e virão diante de você, seja ali fora, seja aqui depois de um sermão, seja num escritório, num gabinete pastoral. Muitas pessoas que fazem parte do rebanho de Deus, essas pessoas virão a você, porque você é pastor, cuidador de almas, virão a você feridas, destruídas, arrebentadas, emocionalmente, sentimentalmente, na alma, com dramas dos mais difíceis. Alguns você respondeu lá no concílio em ética, como é difícil lidar com o ser humano, com a alma das pessoas. É uma tarefa que nós precisamos muito da graça de Deus, da sabedoria de Deus. E as pessoas virão em busca de refrigério, em busca de direção, em busca de cura para o interior. Na Palestina, Davi provavelmente viveu isso quando escreveu esse salmo. Era comum uma ovelha se machucar naquele ambiente desértico, com espinhos, com vaus, com pedras. Então o pastor tinha essa tarefa de pegar o óleo, o bálsamo, limpar, lavar as feridas das ovelhas e despejar aquele remédio, aquele óleo misturado com especiarias aromáticas e medicinais e cuidar das feridas das ovelhas. Também algumas ovelhas, por causa daquele contexto onde se vivia no deserto, muito calor, e
algumas moscas que se assentavam nas narinas das ovelhas e depositavam algumas larvas, e aquilo entrava nas narinas, provocando dores insuportáveis nas ovelhas, algumas delas batendo a cabeça nas pedras para tentarem algum tipo de alívio por causa daquele drama. Então o bom pastor, ele ia, tirava aqueles vermes e jogava remédio, óleo, bálsamo, e aquilo ia aliviando as dores da cabeça da ovelha. Davi certamente fizera isso muito, mas ele olha para Deus e ele diz o seguinte: Davi, que era um homem também, em muitas circunstâncias e momentos da sua vida, ele expressa em salmos como a sua alma estava angustiada, dificuldades, sofrimentos, e agora ele coloca: o Senhor é aquele que refrigera, o Senhor é que cuida do meu interior, o Senhor é que tira o meu sofrimento. Diego, que você seja parceiro de Deus e que você abrace esse povo que sofre, esse povo que clama por socorro, esse povo que chega ferido, seja por causa de um filho que está perdido nas drogas, seja por causa de uma depressão, seja por causa de crises de ansiedade, seja por causa de uma dificuldade, um rompimento do casamento, seja por causa de uma perda, de um luto, seja por causa de um desemprego que perdura há muito tempo e tem trazido desespero. A tarefa pastoral não é fácil, mas que você olhe para esse povo ferido, que você ame esse povo, que seja usado por Deus, através do aconselhamento bíblico, do amor, do carinho, que você seja um agente de cura, de refrigério de Deus na vida dessas pessoas. Indo para o final aqui, tarefa pastoral é alimentar, apacentar as ovelhas, trazer satisfação espiritual para as ovelhas através do alimento que é a palavra. O pastor, ele é aquele que cuida da alma das ovelhas, da ferida do povo de Deus. O pastor é aquele que guia retamente as suas ovelhas, como diz o texto. Guia através da palavra, não vou mais gastar tempo aqui com isso. Guia pelas veredas da justiça por amor do seu nome. O pastor é aquele que dá a direção para o rebanho, e não a direção pessoal dele. O pastor não é aquele que tem que subir no púlpito e dizer: eu acho isso, eu acho aquilo, a minha opinião é essa. Nós, pastores, não fomos chamados para darmos as nossas opiniões, nós fomos chamados para pregarmos a palavra de Deus. As nossas opiniões, os nossos achismos devem ficar conosco. Nós devemos guiar o rebanho de Deus com a verdade da palavra do Senhor. Que você faça isso, Deus. Que você possa guiar o povo de Deus a andar em santidade, na vereda da justiça, por amor do nome do Senhor. O pastor é aquele que também protege as suas ovelhas, que cuida das suas ovelhas. Mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois tu estás comigo. Pastor é aquele que alimenta, pastor é aquele que cuida da alma, pastor é aquele que vem e guia as suas ovelhas pela palavra, e pastor é aquele que protege o rebanho. Certamente, Davi, ele passou por algumas situações onde ele viu seu rebanho sendo ameaçado por lobos. Nós vemos na Bíblia que Davi, ele enfrentou um urso para livrar o rebanho do seu pai, Jessé. Ele enfrentou o leão. Davi não era fácil, não. Um pastor comprometido com o seu rebanho, protegendo o seu rebanho. E ele coloca-se também como ovelha desse Deus que, mesmo que andemos pelo vale
vale da sombra da morte. Ele está conosco, e a ideia de um pastor que protege no momento do perigo. Vale da sombra da morte é momento de perigo, de risco de vida. Davi passava com as suas ovelhas em vales, onde existiam animais que viam as ovelhas como presas, onde existiam ladrões, assaltantes. Então ele era aquele que estava com o seu rebanho, e a ovelha, o simples fato do pastor estar com as ovelhas, já traz tranquilidade para o rebanho. Ovelha sem pastor é um caos para as ovelhas. Mas quando as ovelhas veem o pastor e o cuidado, a presença, isso traz tranquilidade. Vale da sombra da morte, o pastor junto. É a ideia do pastor protegendo dos perigos. E o nosso Deus é esse pastor que nos protege dos perigos. Nos vales sombrios da nossa vida, o Supremo Pastor está conosco. Tem uma história de uns missionários que chegaram na Europa, no país de Gales, e eles foram para uma região onde tinha ali rebanhos de ovelhas. E eles encontraram um menino pastor de ovelhas, um adolescente, e eles evangelizaram aquele menino, e eles ensinaram, por causa da tarefa do menino de pastor de ovelhas, eles ensinaram o que? O Salmo 23. E eles ensinaram o menino a decorar o Salmo 23, com o seguinte recurso pedagógico. Olha, cada versículo do Salmo 23, você pega a mão esquerda, os dedos da mão esquerda, e coloca na mão direita, o primeiro dedo é o primeiro versículo. Então você recita o primeiro versículo segurando o primeiro dedo, daí o segundo versículo, o segundo dedo, e assim você aprende o Salmo 23. Cada dedo da mão é um versículo. E eles ensinaram então esse método para ficar mais fácil do menino aprender o Salmo 23, e o menino aprendeu. Os missionários foram embora. Depois de um ano eles voltaram para aquela região, e eles foram ali para aquela vila onde eles tinham encontrado esse menino, bateram na porta ali de uma casa. Uma senhora distinta abriu a porta, e eles se apresentaram como missionários, pediram água, e ela falou assim: pois não, entrem, por favor, eu vou servir água para vocês. E aí aqueles missionários, para surpresa deles, eles viram na parede um quadro, e nesse quadro estava ali a foto daquele menino que eles conheceram no ano anterior, que eles foram fazer ali trabalho missionário no país de Gales. E eles perguntaram: a senhora conhece esse menino? A mulher disse: sim, ele era meu filho. E os missionários: ele era seu filho? Sim, é que houve um rigoroso inverno esse ano no país de Gales, e a neve cobriu toda essa região, as montanhas aqui, e uma avalanche veio e caiu por cima do meu filho, e ele morreu congelado debaixo da avalanche. E aí os missionários disseram: mas no ano passado nós conhecemos ele, ensinamos um salmo para ele, falamos de Jesus para ele. E aí a mulher falou assim, a mãe do menino: olha, algo estranho aconteceu, então vocês podem me explicar. Porque quando encontraram o corpo dele congelado, ele estava com a mão esquerda segurando o quarto dedo da mão direita. E aí os missionários disseram: sim, nós sabemos explicar o que aconteceu. É o quarto versículo do Salmo 23, que ele lembrou naquela hora: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Mesmo nos momentos mais difíceis, quando nós estamos no limiar da morte, da vida, nós podemos sentir o cuidado do bom pastor. Ele está conosco. E Diego, que você seja esse pastor espelhado no Supremo Pastor, que protege as suas ovelhas, que está presente. Aquela velha frase: pastor cheira ovelha. Então a ideia de estar
próximo e protegendo do que? Dos lobos devoradores, dos falsos profetas, dos hereges, do falso ensino, que você vê florescendo de uma maneira abundante na internet e aí fora. Cuide do seu rebanho, cuide do rebanho que Deus tem colocado nas suas mãos, proteja com o cajado que Deus está te dando. O cajado era um instrumento do pastor de proteger as ovelhas. O cajado tinha duas pontas, um lado que tinha uma ponta muito afiada e o outro lado que tinha ali uma espécie, sabe aquele guarda-chuva? Então aquela curva, então aquele cajado, ele tanto servia para puxar uma ovelha que queria cair num desfiladeiro, então o pastor ia lá, encaixava o cajado e puxava, como também era arma contra animais ferozes ou assaltantes. A ideia do pastor protegendo suas ovelhas. Cuida do rebanho dele. Não deixe o seu rebanho, o rebanho que Deus tem colocado nas suas mãos, como presa fácil dos lobos devoradores, que são usados pelo diabo e se infiltram nas igrejas, enganando e desviando muitos da sã doutrina. Seja protetor do rebanho que Deus tem te dado. E o pastor, ele é aquele também, e essa não é uma tarefa gostosa. O pastor é aquele que alimenta, é aquele que cuida da alma, é aquele que guia, é aquele que protege o rebanho, e o pastor é aquele que disciplina as ovelhas, é aquele que corrige. A tua vara me consola, a tua vara e o teu cajado me consolam. Se o cajado é um instrumento de proteção, a vara é um instrumento de correção, de disciplina. A vara, ela muitas vezes era usada contra as ovelhas rebeldes, que queriam se perder. E ovelha, ela tem uma tendência, uma inclinação natural a se perder. Primeiro porque a ovelha é meio cega, ela não tem noção muito do perigo. Ovelha, ela não sabe se virar muito bem sozinha. Se você pegar um rebanho de bois e abrir a porteira lá, o curral, e os 3 bois saírem, eles vão voltar. Mas a ovelha, se sair do aprisco, não consegue voltar sozinha. Ovelha, ela é muito dependente da função pastoral. Tem até um termo chamado ovelha virada, que é aquela ideia de a pessoa que não consegue se virar sozinha, ela é dependente de outros. Porque a ovelha, quando ela vira, ela fica com as patinhas para o alto, assim, ela não consegue nem se desvirar sozinha. Então o pastor tem que ir lá e ajudar. A ovelha é um animal super dependente do pastor, e tem uma inclinação também para se perder, não sabe se virar. E tem algumas ovelhas que têm essa tendência maior da rebeldia. Começa a se desprender do rebanho, se afastar, começa a gostar de outras coisas. E aí Davi coloca Deus como aquele pastor que usa a vara. E a vara é para correção. A vara não é essa varinha que eu apanhava da minha mãe. A primeira vara da infância eu conheci com a irmã Aldir, minha mãe. Mas era uma varinha ali meia boca, que a gente quebrava, inclusive, muitas vezes. A vara do pastor é uma espécie de pau mesmo, de porrete. E ele usava para o quê? Para bater na ovelha rebelde. Agora eu fico imaginando um pastor que dava a vida pela ovelha, que cuidava, que vivia o tempo todo com as ovelhas, que amava as ovelhas, quando ele tinha que bater na ovelha para corrigir. Doía mais nele, eu creio, do que na ovelha. E muitas vezes a correção tinha que ser tamanha, porque a ovelhinha, o pastor ia lá, trazia, lembra da parábola lá das 100 ovelhas?
que o bom pastor deixa as 99 do curral e vai atrás da ovelha perdida, traz lá no ombro. Então o bom pastor ele faz isso, mas quando a ovelha ela insistia em ficar se perdendo, se desprendendo do rebanho, o pastor ele tinha que quebrar a perna da ovelha. Então ele pegava a vara e batia com força, como se fosse um cacetete, com força na perna da ovelha, até quebrar. Doía, não doía, talvez na ovelha, mas doía no pastor também. Mas ele sabia por que ele estava fazendo aquilo. Era necessário para que a ovelha se acostumasse de novo do rebanho, para que a ovelha não se perdesse. Melhor a perna quebrada, e o pastor depois cuidando, jogando bálsamo, trazendo refrigério, cuidando das feridas, do que essa ovelha se perdendo, caindo no precipício, sendo devorada pelas feras. O bom pastor é aquele que também disciplina suas ovelhas. Deus faz isso conosco. E Ele faz isso porque Ele não nos ama? Não. O oposto de disciplina é indiferença. Só que o nosso Deus ele não é indiferente a nós. O sinônimo de disciplina é amor. Nossa, mas ama, mas está batendo, está disciplinando. Hebreus diz que o nosso Deus é Pai, que ama os seus filhos e por isso disciplina, para que nós não venhamos a nos perder, a nos desviar, para que Ele nos mantenha firmes no rebanho dele. E o pastor muitas vezes tem essa árdua tarefa, e eu confesso para os irmãos que eu já estou há 15 anos no ministério pastoral, e até hoje é muito difícil disciplinar as pessoas. Dói na gente, a gente sofre. É duro sem falar, sem confrontar, porque muitas vezes a ovelha ela vai se virar contra o pastor, ela vai querer ir embora, ela não vai aceitar, ela vai agir com orgulho, ela vai ferir o pastor. E venha contigo, Diego. Ovelhas ferem pastores. Não é à toa que cresce o número de pastores em depressão, pastores com aquela síndrome de burnout, pastores se suicidando. Mas eu amo sempre com você. Em nome de Jesus. Ovelhas ferem, mas você tem que amá-los, e corrigi-los, e discipliná-los, e chamar a atenção. Se eles estiverem em pecado, chegue com a palavra, em amor, e mostre a verdade. Não fale para os outros, chegue diretamente para a ovelha, e seja o instrumento de Deus na disciplina do rebanho de Deus. Então, o bom pastor, o nosso Deus, Ele é aquele que ama as ovelhas, Ele é aquele que alimenta as suas ovelhas, porque Ele ama, dá o melhor alimento. Ele é aquele que cuida da alma das ovelhas, refrigera, cuida das feridas da alma. O nosso Deus é aquele que guia na justiça, no caminho correto de santidade. O nosso Deus é aquele que protege o rebanho dele. E o nosso Deus é aquele que disciplina o seu rebanho. E que Diego, que Deus te ajude, que Ele faça isso com você, que você se sinta também, se veja ovelha desse bom pastor, mas que você se espelhe nele, você alimente bem o seu rebanho, que você cuide da alma das pessoas que estão feridas, a alma do seu rebanho, o rebanho que Deus tem confiado a você, que você possa ser alguém que guia o rebanho, porque as pessoas estão em busca de respostas, as pessoas estão sem direção, estão buscando tudo quanto é coisa, respostas para a vida. Que você mostre na palavra a direção, você seja a guia do rebanho, que você seja protetor do rebanho, cuide do rebanho, protegendo o rebanho dos lobos, das ameaças, e que você seja um disciplinador em amor do seu rebanho, para que ele continue firme na palavra e no rebanho de Cristo. Que Deus te use
ricamente no ministério pastoral. Amém? Agora, eu como presidente do concílio, nós vamos reabrir o nosso concílio do Diego, concílio que examinou o Diego ao ministério pastoral, e eu gostaria de chamar o pastor que é secretário, que é o pastor Gerson, pastor dessa igreja. Nós até o indicamos e o elegemos secretário do concílio, por ser daqui de São Paulo, e ficaria mais fácil ser da própria igreja ele estar aqui conosco. Então ele vai fazer a leitura da ata e os irmãos prestem bem atenção. Vamos lá. Ata do Concílio de Exame e Consagração do irmão Diego da Cruz Simão ao Ministério Pastoral. Primeira parte do exame. Aos 5 dias do mês de outubro do ano de 2019, reúne-se a Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, secção São Paulo, subsecção missionária sempre do Estado de São Paulo, a Bancesp, nas dependências da Primeira Igreja Batista de Arara, ciclo a rua Paul Helm, é isso? Ares, 958, Jardim Anhanguera, Arara, atendendo a solicitação desta igreja para o exame do irmão Diego da Cruz Simão ao Ministério Pastoral, nascido em Leme, São Paulo, casado, portador do RG número e do CPF número, membro da Primeira Igreja Batista de Araras. A reunião tem início às 9h15, sob a presidência provisória do pastor Júlio César Santos, pastor da Primeira Igreja Batista Cordeirópolis. O pastor Júlio César Santos deu as boas-vindas aos presentes pastores contatados. Os pastores presentes foram o pastor Júlio César Santos, Ordem dos Pastores, número 3546, pastor Flávio Vital Chaves, número 5523, pastor Afonso Guedes da Silva, número 3274, pastor Wanderson Leite Ferreira, número 3636, pastor Ricardo Guarani Nogueira, número 2175, pastor José Wagner Salgado, Ordem dos Pastores 4006, e pastor Danilo Wagner Lima Salgado, 3029, pastor Gerson de Oliveira Bastos, 1251, pastor André Fabriano Silveira, Ordem dos Pastores 2414, e de alguns seminaristas assistindo o concílio, devido à eleição da mesa examinadora, sendo já ratificada e através de votação democrática, assim ficou constituído presidente, pastor André Fabiano Silvério, secretário, pastor Gerson de Oliveira Bastos, examinador de conversão e chamada, pastor Afonso Guedes da Silva, examinador de teologia geral, eclesiologia e realidade denominacional, pastor Ricardo Guarani Nogueira, examinador de ética, pastor Danilo Wagner Lima Salgado, conversão de chamada. O examinador solicitou ao candidato que relatasse sua experiência de conversão, e assim o irmão Diego destacou que aos 15 anos de idade jogava futebol e enxergava isso como um fato especial para a sua vida e família. Ao mudar-se para a cidade de Araras, conheceu um amigo que lhe ensinava a palavra de Deus a cada dia, sendo ele católico, leu a Bíblia no Evangelho de João, tinha muitas dúvidas quanto a Jesus e a expressão "eu sou a porta das ovelhas". Fez toda a diferença em sua vida e focou na palavra quando entendia que entrando pela porta seria salvo. Foi quando recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida no mês de março do ano de 2006. Percebeu que sua casa tinha muitos problemas e pecados que até então não enxergava. Ficou muito feliz ao ser recepcionado na igreja na época. Então, o pastor Paulo, que era o pastor, sentiu muita transformação ocorrer em sua vida e logo iniciou o curso preparatório para o batismo, que durou cerca de 1 ano, envolvendo-se com um projeto de crianças no futebol, aprendendo mais da palavra de Deus, ouvindo sempre Deus falar em seu coração. O candidato
já acrescentou a partir de então sua experiência de chamada para o ministério pastoral, recebendo instrução do atual pastor André Fabiano, estudando o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20, verso 24, sentiu Deus falar profundo no seu coração, entendendo que não deveria viver só para si mesmo. Já tinha anteriormente iniciado o curso de engenharia elétrica em 2011, percebeu que não era esta área, e em 2013, com sua, na época, namorada, buscou um pastor que o orientou com toda a estratégia para que no tempo certo, sendo conduzido ao seminário dentro de Palavra da Vida, que ocorreu no ano de 2016. Obteve o reconhecimento da igreja, aguardando um período longo de preparação. Após essa narrativa, o presidente deu uma oportunidade aos demais pastores e os mesmos destacaram perguntas que foram respondidas satisfatoriamente pelo candidato. Área de Teologia Geral e Eclesiologia e Realidade Denominacional. O pastor Ricardo Guarani Nogueira, que fez as seguintes perguntas: teologia, o que é um teólogo? Quem é Deus? Trindade, a pessoa da Trindade. O candidato respondeu satisfatoriamente apontando textos bíblicos. Revelação, como Deus se revelou, revelação específica, Deus em Cristo Jesus, a revelação geral, outras revelações de Deus, teofania a Abraão, Moisés, apresentação de Deus. O irmão Diego pode responder confirmando com bases e versículos bíblicos lidos no ar. Atributos divinos. Deus tem qualidades, caráter de Deus, eternidade de Deus, bondade de Deus, santidade de Deus e demais atributos comunicáveis e incomunicáveis. Todas as questões desta parte do questionamento, o candidato respondeu sempre usando a Bíblia, apontando versículos bíblicos. Destacou também o significado da morte de Cristo e as implicações da vida do homem. O Espírito Santo como consolador, confortador, justificador, transcendência e imanência de Deus. Como é a imanência de Deus em relação ao homem e o que ele é em nós. Angelologia. O que são anjos? Existência de anjos, ambiente de anjos, anjos em relação aos homens, o serviço dos anjos. Antropologia. Como é a natureza do homem, a criação do Gênesis, linhas de pensamentos, posicionamentos e o homem como um ser material e espiritual. Área da rabarteologia, definições do que é pecado, suas consequências, a condução e os demais pontos do tempo. Soterologia, definições de salvação em Cristo, como se dá a salvação. Teologia pactual e não pactual, substituição, justificação, santificação, como Deus estabeleceu o plano de salvação. É um processo ou é um ato? Redenção, regeneração, glorificação. Qual a nossa cooperação nesse processo? Que é o que faz a santificação e a santificação em Cristo? Escatologia. O que é escatologia? Tem mais definições na área, posições escatológicas, vertentes da escatologia e demais questões na área, que também foram respondidas com firmeza e aplicação da Bíblia. Neste momento, o presidente solicita ao examinador a inclusão da área de bibliologia. Destacando, o examinador questiona então o candidato a dizer sobre o que é a Bíblia, definições, conteúdo bíblico, produção, posições, o texto bíblico no Antigo e Novo Testamento, a produção da Bíblia, a inspiração da Bíblia, homens inspirados por Deus na Bíblia, divisões da Bíblia, conteúdo dos livros bíblicos, quais são os evangelhos sinóticos e a diferença entre o evangelho sinótico e o evangelho de João, a diferença das narrativas bíblicas quanto à questão da ressurreição, que são detalhadas as línguas do Antigo Testamento e do Novo Testamento, traduções inspiradas, mensagens inspiradas e toda a questão levantada e respondida a contento. Eclesiologia e vida denominacional.
o que significa a eclesiologia, quais as formas do governo da igreja, quais as ordenanças, a assembleia, a missão da igreja, organização do organismo, quem fundou a igreja, a disciplina da igreja, tipos de disciplina na igreja, oficiais da igreja, dízimos e ofertas, finanças da igreja, princípios bíblicos sobre finanças da igreja e administração eclesiástica, cooperação denominacional, sua participação e cooperação junto aos órgãos da denominação. Após as respostas do candidato, o examinador se dá por satisfeito e devolve a palavra ao presidente, que pleiteia aos demais pastores, que acrescentam perguntas que foram de igual modo respondido a contento. O presidente convida o examinador, o pastor Danilo Wagner Lima Salgado, a fim de questionar o candidato na área de ética pastoral. O pastor Danilo Wagner Lima Salgado solicitou ao presidente que nessa área de ética pastoral só permanecessem os pastores do local do exame, tendo sido atendido os seminaristas e as contas do candidato, se retirado, aguardando o término do concílio com outro espaço do tempo. O examinador iniciou seus questionamentos nos seguintes assuntos: definições de ética pastoral. Qual a abrangência da ética? Ética e disciplina da igreja. Ética e as organizações secretas. Escândalos e problemas a serem tratados. Questões morais e imorais. Procedimento do pastor no caso de divisões da igreja. Como tratar e ajudar. Aconselhamento com o sexo oposto. Relacionamento do pastor com a palavra de Deus. A devocional do pastor. Seus estudos. Foi questionado também o porquê quer ser pastor. Questões voltadas para a família. Exemplos de Paulo a Timóteo. Exemplos bíblicos da família. Como lidar com situações contrárias às pessoas. Quanto ao pastoreio auxiliar. Relacionamento de pastor com pastor. Situações e participações nas convenções estaduais e nacionais. Como lidar com pastores cansados. Situações de recondução ministerial. O que fazer? Divórcio no casamento pastoral. Qual casamento é sagrado? Reconhecimento do casamento. Aspectos do casamento. Abordagem bíblica do casamento. O pastor envolvimento na política. A prática política na igreja. A questão do sustento pastoral. Problemas financeiros e questões financeiras, tanto da igreja como do pastor, os trabalhos e atividades da igreja. Outras perguntas citadas foram sobre a questão da homossexualidade e outros temas pertinentes. O examinador ainda pergunta sobre os autores e teólogos lidos pelo candidato. O irmão Diego pode responder todas as questões a contento, permitindo o examinador ficar satisfeito com todas as respostas. O presidente retoma a palavra, permitindo a outros colegas fazerem outras demais perguntas, que de igual modo foram respondidas satisfatoriamente. Os examinadores ficaram satisfeitos e o presidente retoma a palavra, pedindo que o candidato se retirasse para que o concílio deliberasse o encaminhamento a ser dado. Durante a avaliação, todos os pastores tiveram a oportunidade de ouvir os testemunhos e posicionamentos em relação ao candidato. Durante todo o processo de avaliação de prática, foi declarado por unanimidade o candidato aprovado. O concílio recomenda à igreja a consagração ao ministério da palavra o irmão Diego da Cruz Simão. O presidente comunica que o ato consagratório ocorrerá às 19h30 no dia 12 de outubro, no templo da Igreja Batista do Centenário, em Vila Progresso, São Paulo, capital. Logo após a oração, o presidente do conselho declarou suspensos os trabalhos, convidou a todos os presentes para o ato da consagração, como já anunciado. Tem um líder, então, passo a palavra ao pastor André, pastor presidente deste momento.
Depois dessa leitura, eu gostaria de chamar o Diego aqui à frente, Thalita também. Nós vamos ter agora um momento especial da oração consagratória. O apóstolo Paulo, ele fala sobre a imposição de mãos lá na carta a Timóteo. Ele fala que Timóteo ele recebeu a imposição de mãos dos presbíteros para o ministério pastoral, para que ele fosse então reconhecido como pastor. E a imposição de mãos não é que nós pastores estamos aqui colocando sobre o Diego as nossas mãos e delas saem fluidos e poderes especiais. A imposição de mãos é um reconhecimento da liderança eclesiástica, que agora o Diego ele é bem-vindo nessa liderança. Nós estamos reconhecendo a autoridade agora pastoral do Diego. Então nós estamos fazendo isso com a igreja, diante da igreja. Então é o momento em que a igreja de Cristo agora, juntamente com as lideranças aqui presentes, reconhece o Diego como pastor. Então é um momento especial para ele. Eu gostaria de pedir para que os irmãos fiquem em pé. Eu quero entregar para ele uma Bíblia. Eu lembro quando eu recebi a Bíblia na minha ordenação, a Bíblia do obreiro, e foi um momento muito importante para mim. Eu quero passar para o Diego. Esse é um presente nosso para você. É algo simbólico que você seja um pastor dedicado na palavra dele. Como diz um versículo que está aí dentro na dedicatória, Jeremias 3,15, quando Deus fala assim: dar-vos-ei pastores segundo o meu coração. E que você seja um pastor segundo o coração de Deus, dado para trabalhar junto com o pastor Gerson aqui nessa igreja. Amém? Então nós vamos agora convidar o Diego para se ajoelhar. Thalita está de saia, vestido, bonita, mas se puder se ajoelhar também. Eu vou passar para o pastor Gerson, ele vai fazer a oração consagratória. Nosso Deus, Pai Celeste, entramos, ó Deus, na Sua presença nesta noite, nesse culto solene de louvor e adoração ao Senhor. Que o nome do Senhor seja exaltado, ó Deus, em todo este tempo que reservamos e preparamos, ó Deus, para apresentar diante do Senhor este casal. Em especial, ó Deus, a vida do novel pastor Diego da Cruz Simão, que agora, Deus, se ajoelha junto com a sua esposa na presença do Senhor. E em nome de Jesus, ó Deus, nesse ato consagratório, queremos contar, ó Deus, com as copiosas bênçãos do Senhor na vida do Diego. E que a partir de hoje, ó Deus, como pastor, ele continue, ó Deus, buscando ao Senhor todos os dias da sua vida. E que neste ato consagratório, ó Deus, a sua vida seja inteiramente, ó Deus, consagrada pelo Senhor e ao Senhor. Que o Senhor nos reveste da sua graça, do seu poder, da autoridade dos céus e da unção do teu Santo Espírito, ó Deus, para que assim ele possa exercer a função pastoral como ele é. E como essa função exige, mesmo em meio às dores, às dificuldades, mas que seja jorrada a alegria do Senhor na vida do dia. Que ele tenha paixão, ó Deus, pelo pastorado. Que toda a sua vida, ó Pai, ele possa sempre olhar para o pastor supremo, como foi pregado hoje aqui. Que ele tenha, ó Deus, todas as condições bíblicas e espirituais para liderar o rebanho do Senhor. Então, Deus, que o Senhor esteja dando saúde, condições físicas, espirituais, para que haja um exercício pastoral com a alegria no seu coração. Com ele, ó Deus, está a família. Que ela, ó Pai, seja aquela adjutora idônea que o Senhor separou para ele. E que ambos, ó Deus, caminhem juntos, tenham uma vida conjugal ministerial. Que é isso que o Senhor deseja.
que ela seja sábia, que ela possa, Deus, ter esse carinho para estar ao lado dele todos os dias de sua vida. Então, Senhor, no exercício pastoral do Diego, junto com a sua esposa, que ele caminhe em direção da cruz de Jesus e que leve com ele ovelhas para a salvação eterna. Ó Deus eterno, que esse dia esteja marcado na sua vida, que esse momento seja celebrado sempre, ó Deus, quando ele há de lembrar e glorificar o seu nome. Então, Pai eterno, neste ato consagratório apresentamos ao Senhor, e assim fazemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Deus abençoe. A igreja pode aceitar-se. Obrigado. O presidente pode declarar o conselho encerrado. Obrigado. Como presidente do conselho, declaro o conselho encerrado. Obrigado. Chega mais um pouquinho aqui. Pastor Diego. Para frente daí. Nada dele, só ficar do lado desse moço aí. Nada uma vez. Nossa igreja, jovens da nossa igreja, tem uma palavra para você, Diego. Eu gostaria de chamar Mateus. Mateus. Diego, ele lidera a nossa juventude, a juventude da nossa igreja. Mateus representando os jovens. Vou dar uma pequena palavra. Novo pastor, juventude pastor. Agora é pastor. Boa noite, Diego. Diego, em nome dos jovens, Diego e Thalita, a gente só queria agradecer por tudo que vocês têm feito com a gente nas nossas vidas, tá? Desde que você chegou, a gente tem visto grandes mudanças aqui. Falar com vocês são diferentes. Eu sei que a gente dá trabalho, sei que a gente faz bagunça. Não posso prometer que vai ser mais fácil daqui para frente, mas eu peço para vocês para não desistirem, pois vocês têm cuidado das suas vidas, tá? Em nome dos jovens e da igreja, a gente fez uma festinha para vocês lá no fundo, para celebrar com vocês esse momento. E eu queria chamar um jovem aqui, fazer uma dinâmica. Deixa eu ver um jovem aqui para orar pelo Diego. Raul, você é um jovem velho, mas é um jovem ainda. Pastor Diego. A dinâmica é porque a gente brinca que o Diego é o nosso rei das dinâmicas no PG. Todo PG aparece com uma dinâmica diferente. Poder orar para o nosso pastor? Oremos. Pai, obrigado, Senhor, por poder estar aqui, Senhor, prestigiando o teu servo, Senhor. Obrigado porque o Senhor deu mais essa vitória a ele, Senhor. Vem estar te agradecendo e pedindo pela vida do teu servo, Senhor. Que a cada passo que ele dê, a cada conselho que ele ceda, Senhor, que ele lembre que ele precisa voltar à fonte, Senhor, se abastecer primeiro para depois dar de beber ao seu povo, Senhor. Esteja com seus projetos, com seu coração, com suas angústias, Senhor, com seus anseios, Senhor. Toma conta de tudo, toma conta da vida dele e faça que nada lhe falte, Senhor. Em nome de Jesus que eu te peço, eu te agradeço. Amém. Ok? Nós queremos louvar a Deus pela presença de todos vocês, mas nós temos a palavra aqui do Diego agora, né? E depois ele tem a oração oficial, né? Uma vez, impetrar a bênção apostólica, agora o novo pastor Diego Simão da Cruz. Tem? Então vem cá, antes disso, nós temos um outro momento também. Fica um pouquinho aqui. Ok, vamos lá. O Everton, em nome da igreja, vai entregar para vocês
uma lembrancinha aí. Aí, louvamos a Deus por vocês também. Vamos fazer o seguinte, nós vamos cantar um hino, tem um hino que o Diego escolheu nesse momento, depois eu passo a palavra para ele. Então, pode sentar ali no banco pastoral dele. Né? E nós vamos louvar a Deus mais um hino, e depois sim, o Diego vai assumir e fazer o encerramento. Irmãos, vamos ficar em pé mais uma vez? Vamos lá. Tua voz escuta a convocar, porque Ele é o nosso Deus e nós, povo do seu pasto e ovelha que Ele conduz. Vou chamar que hoje ouvisseis a sua voz. Então vamos cantar. Diego ouviu a voz do Senhor, né? Graças e paz, irmãos. Não preciso nem dizer como meu coração se encontra. Muito alegre, muito feliz. Coração totalmente dependente desse Deus que me guiará durante todo o ministério. Eu quero fazer alguns agradecimentos e depois fazer aqui um compromisso para o ministério pastoral. Quando o pastor ele se filia à ordem de pastores, ele tem que preencher o compromisso dele ao ministério. Eu não vou falar desse compromisso que está lá que eu tive que preencher. Eu escrevi um aqui, tá bom? Baseado no que Paulo escreve. Assim tem menos erros
tem menos chance do Diego errar aqui falando. Então eu vou falar o que Paulo escreveu. Mas antes eu gostaria de fazer alguns agradecimentos. Primeiramente eu agradeço a Deus, que um dia na sua infinita misericórdia e graça me alcançou, me tirando de um lugar que era escuro, um lugar que somente Deus poderia me resgatar. E Ele, na sua misericórdia e graça, assim o fez. E não satisfeito, Ele me chama, Ele me convoca ao ministério. E como resistir? Não dá para resistir, porque Ele é o Pai convocando. E assim, Deus me leva para a primeira igreja batista em Araras, a igreja que eu quero agradecer por tudo que fez por mim, a igreja que me viu nascer, literalmente em 2006, quando ali reconheci Jesus como meu único e suficiente Salvador, essa igreja que me deu alimento, igreja que contribui imensamente para o meu caráter e também logo depois para o meu curso teológico, para o maior conhecimento da palavra de Deus. Eu agradeço a primeira igreja batista em Araras, esses irmãos que vieram depois de 2, 3 horas de viagem aqui prestigiar esse momento. Eu agradeço de coração por tudo que a igreja me fez, poder olhar os irmãos aqui e saber que vocês investiram tempo, investiram dinheiro, investiram também carinho e amor. Muito obrigado, muito obrigado. Quero agradecer também a minha querida esposa, Thalita, que tão pacientemente foi uma intercessora, foi uma incentivadora e também uma facilitadora dos meus estudos. Muito obrigado. Não é fácil o tempo de estudo, é o tempo que a gente dedica ali, a gente acabara de se casar, mas ela foi muito fiel, muito firme comigo ali, e eu agradeço. Queria agradecer também à Igreja Batista do Centenário, que me acolheu enquanto seminarista, me dando a oportunidade de poder servir aqui e pôr em prática algumas das aulas que eu tive no seminário. Agradeço pelo abraço carinhoso da igreja, e desde o primeiro dia a gente sentiu aqui, por todo o desenvolvimento que ocorreu desde quando o Diego chegou, depois de 3 meses de seminário. Ainda nem sabia pregar direito, mas vocês tiveram paciência e me abraçaram. E hoje me convida a ser pastor desses jovens, a pastorear o coração deles. Esses jovens que eu também agradeço pelo carinho, por aprender comigo e também dar a oportunidade de aprender com vocês. Muito obrigado. Diante do parecer da igreja, então, eu quero aqui me comprometer. E eu me comprometo a permanecer fiel naquilo que aprendi e fui inteirado a respeito da palavra de Deus, sabendo que aprendi de homens fiéis a Deus. Prometo ensinar e pregar a palavra de Deus com fidelidade, amor e firmeza. As próximas palavras que eu vou dizer, ela está baseada em 3 versículos. Se você quiser acompanhar, está baseado em Atos 20, 24, Atos 20, 28 e 2 Timóteo 4, 2 a 5. Eu, como pastor, me comprometo, segundo o que diz em Atos, no capítulo 20, no versículo 28, cuidem de vocês mesmos e todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo o colocou como bispo, para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com seu precioso sangue. O pastor Diego irá pastorear o rebanho de Deus. O rebanho não é meu, o rebanho foi comprado por um precioso sangue, o sangue de Jesus.
sendo aqui no Centenário ou em qualquer outro lugar que Deus me levar, o pastor Diego pastoreará o rebanho de Deus, que foi comprado por um precioso sangue, o sangue de Cristo. Eu me comprometo também, ainda como pastor, a pregar a palavra estando preparado em tempo e fora de tempo, repreendendo, corrigindo, exortando com toda paciência e doutrina, sendo sóbrio em tudo, suportando o sofrimento, fazendo a obra de um evangelista, cumprindo plenamente o ministério. Porque para mim, nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contando que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Esse é o compromisso que eu faço aqui hoje, olhando para o ministério pastoral, seja onde Deus assim desejar que eu esteja. Amém? Amém. Irmãos, quero pedir para que você feche seus olhos. Queria agora orar mais uma vez. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com toda a igreja do Senhor espalhada pela face da terra, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Deus abençoe.